Olá, amigos. Meu nome é Renata, faço parte do grupo Fênix de Amor Exigente de Caraguatatuba. Estou aqui a convite do seu Chico para falar para vocês a respeito da culpa. Eu fui buscar a definição de culpa e a definição que me deram foi: culpa é responsabilidade por dano, mal, desastre causado ao outro. Mas a gente está falando aí de uma responsabilidade no sentido de desejo. Eu busquei causar o dano ao outro, o mal ao outro. Muito diferente de você pai, de você mãe. Nós temos a responsabilidade com os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade dentro dos nossos lares. E eu sei que a culpa, ela consome aquele que convive com dependente químico. É natural. O processo da culpa é natural. Quando descobrimos que alguém dentro da nossa casa, alguém que a gente ama muito, tá fazendo uso de drogas, o primeiro sentimento que arrebate na gente é o da culpa. A gente já para e pensa, a gente já busca aonde foi que erramos, aonde foi que falhamos, o que eu deixei de fazer ou o que eu fiz demais. Então os casos são imensos. De pais que falam, mas eu dei tudo pro meu filho, ele só estudou em escola boa. Os outros falam assim, nossa, mas é que eu trabalhei muito, eu me separei, eu bati, o outro eu não bati. O fato é, filho não veio com manual de instrução, o que ajudaria muito os pais. E cada um tem uma forma de receber a informação. Quantos pais tem 2, 3, 4 filhos e dá uma educação muito similar a todos eles. E exclusivamente desvia o caminho e vai aí fazer o uso de drogas. Os pais, eles esquecem de tudo aquilo que deu certo. E eles passam a focar única e exclusivamente naquele que está no caminho errado, e ele baseia a educação de todos os filhos como ruim por causa daquele único e exclusivamente que escolheu o caminho errado. Eu tô aqui para te fazer um convite. E eu te convido neste momento a começar a fazer um exercício para se esvaziar desse sentimento de culpa que assola o nosso coração, porque nós não temos culpa da escolha do outro. Nós temos a responsabilidade, isso nós temos, de ajudá-lo como pai, como mãe, como irmã, como esposa, como marido. Isso nós podemos, isso nós temos. Se eu quero ver o outro bem, aí eu tenho a responsabilidade das minhas ações, buscando ajudá-lo. Para isso, tudo começar a acontecer, eu preciso entender dos meus recursos. Eu preciso entender que eu sou limitada diante uma série de coisas, mas para uma porção de outras eu posso agir. Mas eu só vou conseguir começar a tomar atitudes a partir do momento que eu começar a me libertar do sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa, ele vem agregado ao medo. E ele vem nos engessando, nos limitando a ação. Edith Stein disse: ter coragem é ir com medo.
Ser corajoso não é ser destemido. Ser corajoso é falar: eu tenho medo, mas eu vou. Eu vou porque eu acredito que eu possa ajudá-lo a partir daí. Que eu posso começar a modificar as coisas. Quando a gente está acompanhado do sentimento de culpa, nós não conseguimos ajudar o outro. Porque tudo o que nos norteia é a culpa. E aí o outro passa a nos dominar, a nos manipular com mais facilidade, facilitando mais a vida dele para o uso de drogas. E quando tudo o que queremos é exatamente o contrário. É dificultar a vida dele para motivá-lo a parar de usar as drogas. É fazer com que ele, de alguma forma, entenda a destruição causada na própria vida. Mas a gente faz isso de forma perdida, quando estamos afundados no sentimento da culpa. Quando tudo que a gente tem dentro da gente é a culpa nas nossas costas, a gente não vai para frente, a gente não vai para trás. Quantas vezes eu, Renata, sem nunca ter usado droga, eu ter fumado uma pedra. Quantas vezes eu me senti igual a um usuário, porque eu carregava dentro do meu coração uma responsabilidade extraordinária sobre o uso de droga do outro. Eu não queria comer, eu não queria tomar banho, eu não tinha vontade de trabalhar. Eu fui abrindo mão da minha vida, fui abrindo mão de tudo aquilo que alegrava o meu coração, para viver única e exclusivamente o uso de drogas do outro. E a gente precisa fazer esse exercício, que é um exercício homeopático, sabe? Todo dia é uma gotinha, é um golinho, é um pouquinho, é um observar. E pra gente começar a dizer não. Não é não só para o outro. Não é não vou te dar dinheiro. Não é isso. É começar a dizer não para nós mesmos. É a gente passar a acreditar que a gente tem condições de ter uma vida legal, mesmo diante de toda a dificuldade do nosso quadro. E uma vida legal é uma vida de tranquilidade. Eu posso ajudar o outro, eu posso apoiar o outro, mas eu não sou culpada pelas escolhas do outro. Porque a escolha que ele fez no passado, ele fez. Vale lembrar que aquele que usa droga, ele detém sentimento próprio, ele é capaz de raciocínio. É óbvio que ao passar do tempo, com a quantidade de droga utilizada, ele vai perder esse domínio e muitas vezes vai caber à família sim, talvez fazer uma intervenção direta na vida dele, porque ele perdeu o domínio sobre a própria vida, porque é isso que a droga faz com que nós perdamos o domínio da nossa vida, a gente para de pensar no mundo externo, a gente só pensa no nosso mundo de drogadição. É isso que eles querem. Fugir da dor e buscar o prazer. Vamos deixar claro que as pessoas, na sua grande maioria, pelo menos, que usam drogas, o que elas buscam? Fugir da dor e buscar o prazer. Porque a droga traz para ela uma satisfação, um prazer, mesmo que momentâneo, mesmo que por segundos, ela foge do problema. O usuário de droga,
ele tem uma tendência à depressão. Ele tem uma tendência à fraqueza do espírito. Por quê? Porque ele não consegue enfrentar os medos dele. E se a gente não enfrenta o nosso medo, e sabe qual que é o nosso medo? O nosso medo é de causar dor no outro. E uma vez que a gente inverte esse jogo, que a gente vira essa chave, a gente para de sofrer apenas os danos da vida do outro, das escolhas do outro, do uso de droga dele, e passa a causar a dor nele, mas de forma responsável. Por quê? Porque a dor que eu vou causar nele certamente vai me doer. Certamente eu vou tomar uma atitude do qual eu nunca gostaria de tomar. Talvez seja numa regra alimentícia, né? O seu Chico tem um vídeo excelente falando em cortar as batatinhas, que talvez seja isso, você deixar de fazer os agrados do teu filho que ele tanto gosta. Talvez seja esse o caminho. Mas eu só vou poder fazer isso, eu só vou conseguir sustentar qualquer atitude minha a partir do momento que eu entender que eu não tenho culpa da escolha dele. Eu tenho responsabilidade para ajudá-lo. Porque nós fazemos aquilo, o melhor que podemos dentro daquilo que temos. Você, pai, você, mãe, tudo que você ofereceu para o teu filho, você ofereceu o seu melhor. Então, se liberta disso. Deixa isso para trás. Olha para o passado de forma de análise. Analisa. Nossa, isso foi legal, isso não foi legal. Isso eu posso melhorar, isso eu não posso. Analisa. E a partir daí toma atitudes. Mas lembra, teu filho muitas vezes não tem mais 12, 13, 14 anos. Às vezes ele é um homem com 40. Então para de tratá-lo como uma criança. Apesar de muitas vezes as atitudes dele ser tão similar a um jovem adolescente. Né? Mas você precisa começar a transferir para ele a responsabilidade da vida dele. Ele precisa começar a conhecer os danos do uso de droga. Não só os benefícios, entre aspas, por favor, que é o prazer da droga. Que muitas vezes é isso que a gente acaba proporcionando para eles. Por causa do nosso medo, a gente tem medo que ele roube, a gente tem medo que ele mate, a gente tem medo que ele se enfie em biqueira. Quantos pais vão buscar droga para os filhos em biqueira? Por medo. Aí eu te pergunto, pai, você acredita estar ajudando o teu filho? Você alimenta a doença dele. Você alimenta a doença física dele, que é da dependência química. E pior do que alimentar, muitas vezes, a doença química, que é a física, né? É nós alimentarmos a doença emocional dele. Fazendo dele um incapaz. Fazendo dele um pobre coitado. Um marginalizado. É uma tarefa difícil. É difícil. Mas a gente só consegue começar essas ações a partir do momento que eu começo a me libertar da culpa que eu carrego das escolhas do outro. Eu preciso entender que eu não tenho culpa, eu tenho responsabilidade. O grupo de amor exigente, ele é tão perfeito dentro daquilo que ele oferece para as famílias, porque ele vai de princípio a princípio, mês a mês, semana a semana,
vai trabalhando tudo isso dentro da gente. Não é a partir de agora que você vai lá e você vai tomar uma atitude radical, não. Se você se sente preparado para isso, tudo bem. Mas talvez seja a hora de mudar um pouquinho. Talvez seja a hora só de você entender os seus limites. Até onde eu posso e até onde eu não posso. O que eu consigo aceitar e o que para mim é inadmissível. E começar a dizer esses nãos. Por amor a ele e por amor próprio. Porque que amor é esse que você não consegue se amar? Como que você prova um amor para o outro com a falta do seu amor? A gente para de se cuidar, a gente para de ter vida. Nós, mulheres, deixamos de fazer uma unha, de pintar um cabelo, de cortar um cabelo, de fazer uma sobrancelha. É preciso começar a cuidar um pouquinho da gente. É aos poucos, é semana a semana, é colocando uma meta na sua vida. Hoje, só por hoje, sabe? Acho só por hoje maravilhoso. Porque o só por hoje nos limita. Nos tira da angústia do amanhã. Até porque o amanhã não existe. O ontem já foi. O ontem eu já não posso mais modificar. Então, para que eu vou ficar carregando a culpa daquilo que eu fiz ontem? Lógico que eu sou responsável, volto a tornar. Eu sou responsável pelas minhas ações, pelas minhas escolhas, pelas minhas palavras. Eu sou responsável. Mas a partir do momento que eu não desejei causar aquele mal para o outro, eu não tenho por que ter a culpa daquilo. Se eu pegar uma arma conscientemente e dar um tiro no outro, é óbvio que eu tenho culpa. Eu quis fazer aquela ação, eu desejei aquela ação. Mas uma vez, se eu pegar uma arma para limpar, vamos supor que eu seja uma policial, eu tô limpando a arma e sem querer ela dispara, sei lá, eu não entendo de armas. Eu não desejei, e eu atingi alguém, eu não desejei a morte dele, eu não tenho culpa sobre aquilo. Foi um acidente. Então a gente precisa começar a compreender exatamente isso. Que a culpa, ela é daquilo que eu quis que acontecesse. E eu duvido. Quem aqui desejou ter um filho nas drogas? Um filho bebendo, um filho alcoólatra, sofrendo? Quem aqui? Aqui ninguém. Aqui eu tenho... Porque se você está aqui assistindo este vídeo, é porque de alguma forma você vem buscando fazer algo diferente. E um primeiro passo já foi dado. Busca na sua cidade um grupo de apoio para que você possa fortalecer tudo aquilo que dentro de você é fraco, para te ajudar a superar esse sentimento de culpa que você carrega dentro do seu coração, para que você possa conhecer os passos de uma dependência química, se for o caso, para que você possa ajudar o outro. Não adianta a gente querer ajudar alguém se a gente não detém conhecimento sobre aquilo. Eu não posso ajudar alguém com câncer, fazer nela um tratamento, uma vez que eu não sou médica, uma vez que não é minha área. Meu recurso é limitado. E como que eu vou expandir a limitação, diminuir, quer dizer, né, a limitação dos meus recursos? Buscando conhecimento. Ainda assim, vai ter limitação? Vai, porque eu sou humana. Eu vou errar no meio do caminho muitas vezes. E toda vez que eu errar, eu tenho que parar, pensar e recomeçar. Porque é assim que a vida segue. Não somos perfeitos. Não tem manual de vida.
O que a gente tem é a vida nua e crua para ser vivida. Eu quero que você acredite que é possível. Que é possível. Primeiro de tudo, se liberta. Busca essa libertação de culpa do seu coração. E depois a gente vai aos pouquinhos, trabalhando aquilo que nos cabe. Aquele não, o que eu posso, o que eu não posso aceitar, aonde e como eu posso ajudar. Eu vou terminar a frase de Edith Stein com um comentário do Frei Gilson sobre a frase. Na vida, precisamos dar muitos passos com medo, mas isso não significa que não temos coragem. Quando tiver medo, não desista, não pare no medo. Não pare, mãe, não pare, pai, não pare, esposa, não pare, irmã, não pare, porque você sente medo. Busque uma maneira de fazer, uma maneira consciente de fazer. Saia da zona do sentimentalismo, porque muitas vezes o nosso sentimento de culpa nos torna vítima da situação. Então, vamos ir trabalhando isso dentro da gente, antes de tomar uma atitude concreta para tentar tirar o outro da droga. É um trabalho nosso, de nós com nós mesmos. Precisamos ter coragem e atitude para modificar esse processo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe alguma coisa. Foi um imenso prazer poder falar com vocês. Força, fé, alegria que funciona.